Olá, meu nome é Karine Nogueira, sou diretora de operações na Sinqia e aqui comigo hoje eu conto com a participação do Léo Monte, diretor de inovação e CVC, e o Thiago Saldanha, CTO da Sinqia. Bom, o assunto aqui hoje é para a gente discursar um pouco sobre o Open Bank, falar de desafios, oportunidades. Gostaria de agradecer a oportunidade, ao convite. É uma forma muito importante da gente estar conseguindo corroborar com o conhecimento, com os aprendizados e com tudo aquilo que a gente vem percebendo nesse momento de transformação e inovação no segmento financeiro. Com esse movimento, né, e com as iniciativas que a gente vem acompanhando do Banco Central e o que isso vem gerando de impacto no mercado financeiro, a gente percebe que agora é uma corrida dos players desse setor para conseguir se adequar às novas regras do jogo. A gente percebe também que cada vez mais o mercado financeiro ele está ágil, né? E vem trazendo novidades e o Banco Central acompanhando e regulamentando todas essas iniciativas. Com todo esse mercado em transformação, né, regulamentado pelo Banco Central e essas iniciativas, a gente percebe o quão esse movimento está sendo aceito no mercado, né? Com a iniciativa do Pix, que entrou em vigor em novembro do ano passado, a gente já tem aqui no Brasil mais de 80 milhões de usuários, mais de 200 milhões de chaves cadastradas, né? Esse mercado, desde o início de novembro até aqui, já transacionou mais de 1 bilhões, né, de realizações. Então a gente percebe que é um movimento que veio para ficar e cada vez mais a gente consegue enxergar horizontes e essa transformação se expandindo, né? O próprio Banco Central, com outras iniciativas como o Open Bank, Sandbox, tanto que o objetivo é aqui hoje a gente discursar sobre esses novos projetos e sobre essa nova transformação e como que o nosso mercado pode enxergar isso como oportunidade, né? Quais são as oportunidades que giram em torno desse mercado. Então, para a gente iniciar aqui essa discussão e esse aprendizado, eu gostaria de ouvir do Thiago Saldanha. A gente percebe que outros países já estão mais evoluídos com esse processo de transformação, né? Visto o Reino Unido, que o Open Bank entrou em vigor em 2018. Como que você está enxergando esse movimento? O que esses países já fizeram e quais os aprendizados que a gente já pode ter? Legal. Bom, prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pela oportunidade. Participar mais uma vez aqui do Open Bank Week. Pergunta muito interessante, Karine, porque você comentou um pouco da evolução de meios de pagamentos, da evolução do Banco Central nas inovações que ela vem adotando aqui no Brasil. E essa evolução, essa inovação não foi algo que surgiu daqui, né? Então é algo que veio olhando para outros países, né, a experiência de outros países e que traz muita relevância para a gente quando vai começar alguma coisa, né? Então, quando a gente olha para o Reino Unido, a gente, que é o primeiro país que implementou o Open Banking no mundo, a gente consegue ver todos os avanços que tiveram, todos os erros que tiveram, oportunidades de melhorias, né? E analisando esses países, né, Reino Unido, outras iniciativas que existem no mundo, Índia, Canadá, na África temos algumas iniciativas. Olhando essas iniciativas, a gente consegue aprender o que dá para fazer de melhor. Então, a primeira oportunidade que a gente vê é o aumento, aí, o fomento de crédito dentro do mercado. Então, por que existe o Open Bank? Né? Para você melhorar a competitividade entre os players. Então, a União Europeia se posicionou com o PSD2 justamente olhando como que um player na Alemanha pode concorrer com um player na Turquia, por exemplo, ou na Itália, ou em outros países, como bancos conseguem entregar valor para todos os clientes da União Europeia. Então ele traz, a União Europeia traz o PSD2 como uma solução para aumentar a competitividade e isso traz com os dados, né, a informação, abrindo a informação, traz com os dados a possibilidade de uma análise de crédito melhor e entregar o melhor produto de crédito para os seus clientes. Então, como que o Open Bank começou a evoluir através de várias iniciativas que ocorreram no Reino Unido inicialmente, várias ideias juntas apareceram e uma delas foi o Sandbox. O Sandbox não tem uma relação direta com o Open Bank, mas o Sandbox ele fomenta muito a inovação utilizando o Open Bank, né? A gente olha muito o Open Bank como uma estrada de evolução e de inovação, né? Sem o Open Bank, as fintechs, ou as novas empresas, ou até os bancos têm uma dificuldade de inovar e de criar novos modelos de negócio. Com o Sandbox e o Open Bank, você traz um ambiente regulado para poder fazer novas startups, novos testes e novas ideias surgem. E isso fomenta muito o ecossistema aí de fintechs e startups. Legal. Aproveitando, Saldanha, que você trouxe aqui no seu discurso sobre o crescimento, né, e o quão as fintechs
foram importantes para esse movimento, para suportar esse movimento de transformação. Queria ouvir de você, Léo, que está muito próximo das startups, das fintechs, como que você está enxergando esse movimento aqui no Brasil? Né? A gente percebe uma expansão, um crescimento acelerado das fintechs, mas como que elas estão se organizando para apoiar essa transformação que o mercado financeiro vem enfrentando? Ótimo, Karine. Excelente pergunta. Nós temos aí vencendo um boom das fintechs, não só no crescimento, né, na criação de novos players que estão surgindo cada vez mais, muito escorados por esse novo momento e amparados também pelo incentivo, né? Então nós estamos acompanhando os grandes bancos também fomentando, investindo em fintechs, né? Então nós tivemos aí um 2020, 2021 excelente em relação aos investimentos, né, nessa categoria. Foram as maiores rodadas e o maior acumulado em investimento nas fintechs. E isso deve acelerar ainda mais com a questão do Open Banking, né? Então, quando a gente fala de Open Banking, como o Saldanha colocou, ele é uma mudança completamente estrutural no nosso sistema, que começou com o Pix, que é transacional, e que cada vez mais a gente vai ter aí um surgimento de novas fintechs, surgimento de novos modelos, e eu também vejo aqui um potencial muito grande de sincronização, de conexão dos serviços dessas fintechs com as instituições, das instituições com as fintechs, e não só olhando para os bancos, né? Então olhando para o varejo, olhando para seguradoras, olhando para players de investimento. Então a gente vai ver aí o Open Banking impulsionando ainda mais as iniciativas de fintechs, cada vez mais fintechs surgindo ao longo agora de 21 até o final do ano, e eu acredito muito numa explosão em 2022. Saldanha, trazendo um pouquinho, de novo, resgatando um pouco das experiências que a gente consegue observar desse movimento na Europa, quais foram os modelos de negócios que surgiram, né, e que talvez façam sentido a gente ficar aqui no Brasil de olho, obviamente respeitando a particularidade do nosso sistema financeiro brasileiro, mas o que você consegue nos trazer lá de cases que foram bacanas de surgimento de modelos de negócio, né, com a entrada do Open Banking? Legal, Karine. Bom, eu vou novamente aqui relacionar o Open Banking ao Sandbox, porque os modelos foram muito facilitados com essa facilitação do ambiente regulatório, ambiente técnico ali, monitorado pelos órgãos de cada país ou da União Europeia. Então o Open Banking ele traz a possibilidade aí de abrir os dados, né? Então ele dá a possibilidade para o cliente de ser dono do seu dado e o cliente ele tem a possibilidade de escolher onde ele quer deixar o seu dado, para quem ele quer enviar seu dado. Então ele abre realmente as barreiras de um banco, de um mercado financeiro. E o Sandbox ele possibilita a criação desses produtos e fomenta isso. Então quando a gente olha a União Europeia, a gente vê alguns modelos, por exemplo, de agregadores, que são modelos de aplicativos ou internet banks ou sites de fundos de pensão, sites de produtos financeiros, de investimento, onde agregam vários serviços aí financeiros e possibilitam a entrega de novos produtos para os seus clientes. Como isso? Através das APIs, né? Então, você conectando vários bancos ou conectando vários serviços financeiros, os agregadores conseguem entregar uma nova experiência. A experiência aqui é um fator super relevante, porque quando você entrega um ambiente de competitividade entre os bancos, quem se destaca mais é a melhor taxa e a melhor experiência. Então, muitos produtos buscam a experiência como diferencial desse mercado. Outros produtos que nasceram foram a análise de dados. Então, a abertura de dados possibilitou uma maior análise em cima do histórico financeiro, possibilitando análise de crédito, possibilitando melhor análise de segurança em cima dos dados. Por exemplo, o Know Your Customer, você consegue agregar informações, buscar histórico e saber se aquele cliente realmente é um bom pagador, é um cliente ativo no sistema financeiro. Consegue utilizando outras tecnologias, então um fator também relevante é a adoção de tecnologias emergentes, como blockchain, AI, e você consegue misturar e mesclar essas tecnologias, gerando novos produtos. Um exemplo aqui é o cross-border, o pagamento entre países, entre fronteiras. Então você consegue agregar produtos entre países, utilizando APIs e utilizando uma tecnologia de descentralização de informação como o blockchain, gerar novos serviços e novas experiências novamente. Outros modelos que eu posso citar, por exemplo, quando você precisa de ter mais crédito, né? Você necessita crédito.
através do seu saldo, do seu histórico bancário, uma software de inteligência artificial ou de machine learning, você consegue cruzar informações e entregar o melhor resultado para esse cliente. Bom, diante do que o Saldanha pôde trazer para a gente, daquilo que já tem implementado lá fora, o que está dando certo, né? Como que você enxerga, Léo, o Brasil? Qual é o estágio do Brasil hoje, né? Em cima de oportunidades, e como que essas fintechs estão se posicionando para poder estar atendendo todo esse leque de oportunidades que, como você mesmo disse, o Open Banking é apenas um caminho, né? E esse caminho vai abrir outras possibilidades, Sandbox, Open Finance. Então, como que você está enxergando, né, esse movimento das fintechs? Interessante, Cá, porque quando você pega majoritariamente as mais de 1.000 fintechs que nós temos, tem muita coisa ali que é uma evolução do que já existe. Então, eu acredito muito na percepção, com base na experiência lá de fora que o Saldanha trouxe para a gente, que é muita criação de novos modelos. Ou seja, de tudo que está criado aí, pouquíssimas coisas a gente vê que pode ser uma grande disrupção, podem ser grandes aceleradores, mas não aceleradores de disrupção. E eu acredito muito que com essa parte do Sandbox, com as APIs, você tem uma camada tecnológica / regulatória justamente para ter esses agentes de mudança que podem trazer essa disrupção. Então aqui, o meu ponto aqui, com o olhar, né, de inovação, com o olhar de investimento em startups, é muito mais olhar para as tecnologias emergentes que estão surgindo e como aplicar isso para transformar uma operação de uma instituição, porque isso tem que ser levado muito em consideração, né? A gente tem um desafio aqui cultural, então assim, pouquíssimas pessoas, o consumidor, né, quem está aí do outro lado assistindo, a família de quem está aí assistindo, ainda não sabe o que é o Open Banking, não sabe os benefícios do Open Banking, então acho que a gente primeiro precisa vencer essa barreira, trazer aqui a base tecnológica que vai propiciar justamente a criação desses novos modelos, e aí as instituições elas precisam entender qual que é a melhor estratégia dos seus times de produto, dos seus times comerciais para modelar a parte dos novos modelos, né, das novas formas de trazer receita, de novas formas de dar crédito, e aí sim os times de produto poder executar isso através de experiência, através de conexão com fintechs, através de investimentos, através do Open Innovation. Então, eu vejo que nós temos um caminho interessante aí pela frente, existem bons benchmarks no mundo de coisas muito interessantes, que muitas funcionam ou funcionaram, mas a gente tem que trazer aqui para a nossa realidade. A gente tem uma realidade aqui um pouquinho diferente da Europa, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente do México, uma realidade um pouquinho diferente dos Estados Unidos, e a gente precisa levar em consideração tudo isso. Agora, uma coisa que a gente tem a favor aqui, que é super importante, é o incentivo do Banco Central, é o entendimento já das empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, sobre a importância dessa transformação e o desejo de fazer uma grande revolução através desse movimento do Open Banking rumo ao Open Finance. Então, assim, o que eu quero destacar aqui é que começa nos bancos, mas aqui o varejo, aqui as empresas de investimento, elas precisam estar de olho nisso daqui, porque existem muitas oportunidades aqui que isso não vai ficar só restrito aos bancos. Limitado aos bancos, sem dúvida. Trazendo um pouco o assunto Open Finance, que o Léo, na sua resposta, abordou, Saldanha, eu queria ouvir o que você está enxergando de oportunidade, né? O que o Open Finance vai trazer de oportunidade de transformação para o nosso mercado? Bom, Karine, o Open Finance, como o Léo citou, ele é hoje exclusivo do Brasil, né? Então, o Brasil seguiu uma linha e estratégia de abertura de dados, olhando para todo o mercado financeiro e não só para o mercado bancário. Então, a gente inicia aí com dados básicos, a gente passa por dados de conta, dados de transação, dados de pagamento e depois a gente chega até outras instituições financeiras. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil, visto o tamanho que a gente tem aqui de empresas, de fintechs, de instituições financeiras e o quanto a gente está evoluindo o mercado financeiro. Quando a gente olha para outros setores, sem ser os tradicionais, de bancos, a gente consegue imaginar várias coisas, né? Então, olhando para a Europa e olhando para o Brasil, os agregadores com certeza serão fortes aqui dentro. Então, alguns bancos já vêm se posicionando, fazendo algumas aquisições ou lançando alguns produtos que irão mesclar outros produtos ou outras instituições dentro do seu produto. Então, um exemplo aqui são aplicativos de investimento, né? Então, já 1, 2, 3 anos
vem se criando novos produtos no Brasil de investimento, onde se agregam carteiras, agregam formas de investimento ou outros produtos. E com o Open Banking isso vai ser muito facilitado. As pessoas, os clientes vão poder automaticamente puxar seus dados, né, autorizar que esses aplicativos consumam os dados das suas instituições que possuem investimentos. E esses gerenciadores de investimentos vão entregar uma experiência diferente, né? Então, toda hora eu vou trazer a experiência aqui, porque ela é o diferencial. Então, no mercado competitivo que vai ser com o Open Bank, a experiência realmente vai fazer diferença no dia a dia. Um outro exemplo que no Brasil, com certeza, teremos iniciativas é dentro do setor de previdência aberta, né? A SUSEP já se posicionou, assim como o Banco Central, que também irá abrir seus dados, também trará uma regulamentação de Open Banking, principalmente para as previdências abertas. Então, isso vai gerar a oportunidade de novos meios de gestão de fundos de pensão. Então, imagina você tendo uma ideia de previdência, querendo criar uma previdência para alguém, e pensando no futuro, você poder, dentro do aplicativo, juntar vários produtos de investimento, compor uma carteira olhando para o futuro, olhando para um fundo de pensão, e esse aplicativo, junto com tecnologias como machine learning, poder escolher qual é o melhor produto de investimento, pensando no futuro, pensando naquele seu propósito, no que você necessita com aquele investimento, vai te propor o melhor fundo ou melhor carteira de investimento para você ter a melhor rentabilidade e pensar numa aposentadoria. Então, isso é um produto muito viável com o Open Bank. Assim como os agregadores, ele também é um agregador, só que olhando para um nicho, né? Então, agregadores nichados serão um foco muito grande. Além disso, também, quando você olha no Brasil, a necessidade de expansão de crédito é imensa, né? A necessidade de bancarizar ou os desbancarizados é imensa. Então, uma vantagem que a gente tem com o Open Banking, com esses novos produtos, novas taxas e novas usabilidades, é bancarizar e entregar o melhor crédito, conseguir entregar a melhor taxa para seus clientes. E isso a gente vai conseguir bancarizar muita gente e fomentar o mercado financeiro brasileiro. Pegando esse gancho no que o Saldanha falou sobre crédito, eu acredito que tem aqui um ponto especial quando a gente fala das empresas, das médias empresas, das pequenas empresas, que hoje elas sofrem muito com a questão do pleito ao crédito, muito por conta da questão do relacionamento com os bancos, né? Então, hoje o banco ele tem uma dificuldade de conseguir enxergar o fluxo de caixa desse pequeno, às vezes ele tem 3, 4 maquininhas, né, o cara que não é muito grande, ele acaba misturando a conta física com a conta PJ. E só quem sabe disso por exemplo, quando fala das cooperativas de crédito, são players menores, que têm muita proximidade com esses pequenos empreendedores. Com o Open Banking, a gente vai ver uma mudança, possivelmente também desse cenário, onde vai ser de total interesse esse PME abrir os dados, né, conseguir abrir ali as suas contas, disponibilizar essas informações para que ele consiga ter acesso de forma mais facilitada ao crédito, com base no fluxo de caixa, antecipação de recebíveis. Eu acho que é outro ponto que tende aí a ter uma aceleração muito grande, com novos formatos, com base nisso tudo que a gente está falando, desses dados e aproximação entre instituição e usuário. E tem um outro ponto falando de crédito que eu vejo que tem um potencial enorme. Quando você olha para os bancos, eles são agentes extremamente líquidos. Só que as regras de cessão de crédito são regras que são correspondentes ao tamanho desse capital que a empresa está pedindo. Quando você leva isso, por exemplo, para FDICs, quando você leva isso para fundos de investimento, você tem agentes extremamente líquidos, mas que hoje não atuam nessa questão do crédito, que podem passar a atuar. Então, assim, olhando para o crédito no Open Banking, eu vejo que ele deve ser um base layer, né? Uma camada de base para que tudo aconteça em cima dele, seja na questão da previdência, seja na questão dos agregadores, seja na questão... Então, eu vejo muito forte, a gente deve começar por aqui e aí deve se derivar para outros produtos, para outros serviços. Legal. Com tudo que o Saldanha trouxe, você trouxe, Léo, a gente pode ficar como uma mensagem de que o Open Banking, esse momento de transformação que o mercado brasileiro vem passando, né, vai gerar muitas mudanças, vai gerar muitas oportunidades, vai gerar uma mudança de forma de trabalho, de modelo de negócio, de perspectiva.
E o que a gente pode, que as instituições podem ter receio? Quais são os riscos, quais são as ameaças, né, para este modelo, para esse movimento não ser tão assertivo? Como que vocês enxergam isso? Bom, o Open Banking ele não pode ser visto como um risco ou uma ameaça. A instituição que estiver vendo o Open Banking como risco ou como ameaça está correndo um certo perigo, porque no ambiente de inovação, ou você compete com quem está inovando, ou você fica escondido e tem o risco de morrer ao longo prazo. Então, é muito importante a instituição ter essa visão do Open Banking como oportunidade de aumentar o seu negócio, de trazer a melhor experiência para o seu cliente, de trazer novos produtos e poder, com certeza, tentar crescer a sua carteira de clientes, né? Então, o Open Banking ele traz essa oportunidade, não pode ser visto como risco. Existem fatores que uma adoção errada do Open Banking pode sim ser um risco. Se uma empresa não está preparada para o Open Banking, abre suas APIs e não tem uma estratégia de negócio em cima disso, pode ser um risco. Pode ser um risco de perda de clientes, pode ser um risco de perda de base, né, de conseguir perda de valor no mercado. Então é um risco muito grande para uma empresa que não está preparada olhando uma estratégia de negócio. E a sua opinião, Léo? Acho que toda estratégia aberta, ela traz grandes aceleradores, né? O Open Banking está muito, na minha opinião, ligado à estratégia de Open Innovation. Então, como você consegue juntar essas coisas? Através de estratégia. Eu acho que um ângulo, como o Saldanha colocou, um ângulo de entrada é importante. Você entender como entrar, você entender como navegar por ele, o que vai acontecer dali para frente, conseguir mapear o que os seus pares estão fazendo, os seus concorrentes estão fazendo, mapear o ecossistema, trazer um ecossistema. Eu acho que tudo isso faz parte desse novo mundo, do mundo aberto. Que, na minha opinião, existem riscos, os riscos eles são facilmente mitigáveis, ou seja, se você tiver uma boa estratégia, se você tiver ajuda de empresas que podem atuar apoiando nesse momento de construção, eu entendo que um bom alicerce bem pavimentado vai te ajudar a, de certa forma, conseguir navegar bem durante todo esse processo. Agora, é difícil saber onde isso vai chegar, né? A gente sabe que é um caminho longo, é um caminho que só está começando, mas é um caminho que, uma vez que ele pega a velocidade, ele tende a ser cada vez mais acelerado e acentuado. A gente vê aí, né, fazendo um paralelo com as inovações que aconteceram nos últimos anos, as inovações tecnológicas, as inovações de serviço, você vê que as pessoas elas acostumam muito rápido com o novo, com a comodidade. Então a gente vai perceber isso ao longo também das evoluções e das entregas de novos produtos através do Open Banking. Então, ou seja, consumidor cada vez mais exigente, consumidor com o poder, né, de poder tomar decisão, consumidor com a possibilidade de escolher e de forma fácil de comparação qual o melhor serviço ou produto para ele consumir. Então, assim, aqui a briga vai ser boa e estou muito curioso para ver tudo que vai acontecer daqui para frente. Legal. Saldanha, queria saber como que você vê essa questão tecnológica e de segurança no Open Banking. Bom, a tecnologia ele é o meio, né? Então, para o Open Banking acontecer, a gente necessita de uma camada de tecnologia bem estruturada. O Bacen, aqui no Brasil, ele, junto com alguns grupos de trabalho, organizou a regulamentação do Open Banking. Foi uma regulamentação trabalhada em conjunto. E essa regulamentação ela traz padrões de distribuição de API, padrões de como que a informação vai ser distribuída, no caso da API, padrões de segurança, padrões de latência, padrões de acesso, padrões de permissionamento. Então é muito importante que a tecnologia seja vista como meio e é muito fundamental que a empresa escolha a melhor tecnologia para conseguir promover essa transformação dentro da sua empresa. Dentro dos padrões, a gente pode entender que a API é o principal padrão no Open Banking. Então, a API é um conceito, é um padrão que já existe no mercado. Aqui no Open Banking, ela é vista como a chave para a integração, para a abertura dos dados. E quando o Banco Central e o grupo começou a olhar para o mundo, né, o que o mundo tinha feito, a gente identificou
que um outro ponto fundamental seria ter bem definido qual que era a experiência de conceder os dados, né? Então, todo o fluxo de consentimento, de permissionamento, também foi estudado junto na regulamentação, e isso está sendo bem trabalhado junto com o grupo e com o Banco Central, para que os bancos tenham um padrão e que não seja permitido que cada banco faça do seu jeito e o cliente fique perdido. Então, olhando para a tecnologia, de novo, foi feito um trabalho em conjunto do Banco Central junto com um grupo de trabalho que envolvia instituições financeiras, empresas de finanças, empresas de serviço voltadas para o financeiro também, para trazer o melhor padrão para o Brasil. Além disso, junto com a tecnologia, vem o requisito de segurança, que é fundamental aqui. A segurança é um ponto onde, se cada banco fizer do seu jeito, temos um risco muito grande de vazamento de dados, risco de fraudes, riscos muito grandes de informação. Então, o Banco Central também traz uma regulamentação de segurança, junto com algumas outras regulamentações, como LGPD, a IN 99/2021, que regulamentam também essa parte de segurança, garantindo que toda a transição de dados, toda a transmissão de dados seja segura e que cada instituição garanta que aquela informação não terá um vazamento, não será perdida e que o cliente pode ficar tranquilo, seguro que isso está sendo bem transacionado. Um tema que eu queria trazer, Saldanha, eu ouvi a tua opinião, né, sobre o sandbox. Qual que é o estágio do sandbox no Brasil? Bom, sandbox no Brasil, a primeira iniciativa que aconteceu foi um sandbox técnico, diferente do sandbox regulatório, onde se inicia uma abertura mais realmente de novos produtos. O técnico, ele é uma iniciativa de teste. Então, hoje, o LIFT, que é um órgão aí relacionado ao Banco Central, não é do Banco Central, mas ele apoia o Banco Central ali em algumas iniciativas, organiza essa parte técnica, esse sandbox técnico. Ele fomenta de tempo em tempo a geração de novas empresas, novas ideias, e consegue, com isso, testar o sandbox, iniciativa sandbox no Brasil, já preparando o ambiente para a gente conseguir lançar o sandbox regulatório. O sandbox regulatório, ele vai facilitar que empresas consigam rodar produtos onde não seja necessário a alteração de uma regulamentação, porque a gente sabe que é complicado no Brasil, qualquer país você mudar uma regulamentação, principalmente no mercado financeiro, e o Brasil é visto no mundo como um dos países mais fortes na parte de regulamentação do mercado financeiro. Então, o sandbox vai permitir que empresas criem produtos, transacionem com uma regulamentação diferenciada, ou seja, monitorado através de um grupo, monitorado suas transações, com limites de transações, em cima de um grupo específico, nichados. E caso esse produto, depois de um tempo sendo monitorado, o grupo entende que ele está apto para o mercado, aí sim é enviado uma aprovação dessa alteração da regulamentação para poder ir para, digamos, produção, né? Então, o sandbox, ele vai, no Brasil hoje, está no técnico, a gente vai chegar no regulatório, e outras instituições também já colocaram que vão criar um sandbox. Então, a CVM também já se posicionou que teremos um sandbox específico, e outras que vêm aparecendo. Então, é importante que o sandbox ele facilita isso e vai trazer mais inovação para o nosso mercado financeiro. Bom, vamos já encerrando aqui, a gente tem que cumprir o horário, os 30 minutos, então eu espero que nesse espaço de tempo a gente tenha tido a oportunidade de passar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e daquilo que nós ainda estamos aprendendo, né? Então, obrigada, Saldanha, obrigada, Léo, obrigada a vocês pela essa oportunidade. Assim que hoje conta com os principais especialistas de mercado e com a melhor plataforma para atender você nessa jornada de transformação. Acesse o nosso site www.sinqia.com.br e saiba mais. Muito obrigada!